está por todo o planeta. Um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, H2O. A maior parte está no mar. Mas também há água na Terra, como em rios e córregos, as artérias do nosso planeta. Embora aqui tudo pareça seco, há milhares de litros de água escondidos. Ela está nas pessoas. Por fora não se vê, mas um ser humano é composto em média por 65% de água. Nos jovens, esse valor pode chegar a 80%. À medida que as pessoas envelhecem, a quantidade de água no corpo diminui. Mesmo assim, idosos ainda têm cerca de 50% de água no corpo. É realmente muita água. Uma pessoa carrega em seu organismo cerca de 45 litros de água. Uma de suas funções é dar estrutura ao corpo. Células como os glóbulos vermelhos são compostas por água. Sem esse líquido vital, elas murchariam. Os músculos também encolheriam 70% sem o líquido. E não sobraria muito do nosso cérebro, já que ele consiste em 70% de água. É difícil imaginar que aparência teríamos sem água. E a água tem muitas outras funções no corpo. Ela também é um meio de transporte. Da cabeça aos pés, estamos cheios de canais. Por eles flui o sangue, que é composto 80% de água e no qual flutuam muitas células e substâncias, como células imunes ou glóbulos vermelhos que transportam oxigênio. Graças a esse fluxo líquido é possível alcançar todos os cantos do corpo. E a água também limpa e elimina substâncias nocivas, como a ureia. Os rins filtram essas substâncias e a água retira deles esses resíduos para que sejam expulsos do corpo. Todos os dias, pela urina, são eliminados cerca de 1,5 litro de água com resíduos. Por isso é tão importante se manter hidratado. Beber água várias vezes por dia é uma necessidade para os seres humanos. O nosso corpo também precisa da água como solvente e como reagente. Substâncias vitais, como sais, só podem ser processadas pela água. Ela pode dissolver facilmente muitos nutrientes dos alimentos, por exemplo. Por todo o corpo, a água é incorporada a outras substâncias ou se transforma. A cada segundo ocorrem inúmeras reações. O metabolismo humano só funciona com água. E especialmente no verão, ela tem outra tarefa importante. É um mecanismo de resfriamento. Quando estamos com muito calor, as glândulas sudoríparas liberam um fluido salgado através dos poros, que depois evapora da pele. Este processo ajuda o corpo a manter a temperatura constante. Viver sem água é impossível para os humanos. E também para todos os outros seres do nosso planeta. O que é desidratação? Desidratação é quando a concentração de líquidos e sais no corpo acaba diminuindo. Os líquidos orgânicos também, que são os líquidos presentes dentro das células. Então essa concentração abaixa drasticamente. Isso é considerado uma desidratação. É uma doença grave, né? É considerado bem grave a desidratação. Quais são os tipos de desidratação? Existem 3 tipos. Temos a isotônica, a hipertônica e a hipotônica. Tá? A isotônica é a mais comum. É o que acontece geralmente nas crianças e idosos, né? Quando nós perdemos tanto a mesma quantidade de água com a mesma quantidade de soluto, que são os sais minerais, né? Principalmente sódio. E a hipertônica já é quando você acaba perdendo só água. Isso acontece mais com o pessoal que tem diabetes, né? O uso descontrolado ou errado dos diuréticos, né? Então ele acaba tendo uma diurese maior
perde muita água, porém o soluto fica altamente concentrado no sangue. Então isso é considerado uma desidratação hipertônica. Tá? A hipotônica já é mais difícil de acontecer, mas acontece. Tá? É mais comum nos adultos, tá? Mas é quando você perde mais sais do que água. Isso também é considerado, né, um tipo de desidratação. Quais são os graus da desidratação? Os graus da desidratação tem também 3 tipos, né, considerado leve, moderado e grave. Né? O leve e o moderado já é o que ocorre normalmente, né, com as pessoas. Então é através de vômitos, diarreias, né, crônicas, isso acaba levando a uma desidratação leve ou moderada. Né? O grave já é quando a pessoa já passa desse ponto, fica muito tempo com essa diarreia, a concentração de água baixa muito, né? Permanecendo nesse quadro pode chegar a levar até a morte. Quais são as causas da desidratação? As causas é o clássico, né? Vômito, diarreia, que é o principal, né? Mas as pessoas com diabetes têm aquele problema que eu disse, né? Com o uso descontrolado de diuréticos, acaba tendo uma diurese maior, não repõe isso e acaba tendo um tipo de desidratação também, né? A concentração de glicose fica muito alta no sangue com pouco líquido, né? Por causa que teve uma diurese muito alta, né? Pessoas com problema renal também têm problema com desidratação, né? Até hipertônica ou hipotônica, né? Então também é uma causa aí para tipo de desidratação. Quais são os principais sintomas da desidratação? Então os principais sintomas é a sede, né? Os olhos profundos, boca ressecada, olhos ressecados, né? Em caso de crianças a moleira fica profunda, né? A sede é o principal sinal, porque se você sentir sede já é um sinal que você está desidratado, né? Então nós devemos consumir água bem fracionada ao longo do dia, para que você não venha sentir sede, porque sede é um sinal de desidratação, leve, mas é um sinal. Existem grupos ou fatores de risco para a desidratação? Existem. As crianças e os idosos são fatores de risco maior, são mais propensos a ter desidratação. O idoso, porque ele esquece realmente de beber água, né? E então tem que ficar sempre lembrando, ter esse cuidado, e a criança também, né? A criança também tem que ficar no pé para ficar bebendo água e tal. Então são um grupo, eles desidratam mais fácil do que o adulto. Como é feito o diagnóstico de desidratação? O diagnóstico é basicamente clínico, né? Com todos aqueles sinais que eu disse anteriormente, né? Boca seca, pouca sudorese, olhos profundos, olhos ressecados, entre outros. Porém, também pode ser feito exame de sangue, né? Alguns marcadores ajudam, por exemplo, função renal, né? Vai ajudar a gente a saber como é que está a filtração. E também exame de fezes e de urina, também ajuda aí no diagnóstico de desidratação. Como funciona o tratamento da desidratação? O tratamento é bem simples. O leve e o moderado, que são os clássicos, é bem simples, é repor, né? Tomar bastante água em pouca quantidade, porém num curto período de tempo. Então sempre está se hidratando, né? Goles curtos, porém espaços pequenos de tempo. Se for numa desidratação grave, daí você já tem que repor os sais, que eu disse que também perde. Então, nesse caso seria o soro, né? O soro oral mesmo, tá? Que inclusive dá para a gente fazer caseiro, né? É bem simples, é 1 litro de água, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. Tomar essa solução mesmo, porque daí para recuperar totalmente. É possível prevenir a desidratação? Sim, se não tiver nenhum problema fisiopatológico, né? No caso, por exemplo, a pessoa que tem uma disfunção renal, aí já é outro caso. Mas em casos de pessoas saudáveis, a prevenção é sempre estar se hidratando.
Então, o ideal é que a pessoa tome 35 ml de água por quilo de peso. Tá? Então, essa é a quantidade diária que a pessoa tem que tomar. Né? Hoje em dia se fala muito em 2 litros, né? Mas a quantidade de água que o ser humano tem que tomar varia com o peso corporal dele. Tem que ser água ou soro. Né? Então, suco, chás, entra como líquido, mas específico quando a pessoa está desidratada é água. Né? É água e se for... porque hoje em dia, qualquer desidratação a pessoa já vai para o soro. Né? E nem sempre é necessário. Né? Nem sempre é necessário. Basta água e ela já vai voltando ao normal. Né? É muito comum ter desidratação em esportes de alta intensidade com calor muito alto. Né? Então ali desidrata muito fácil. É uma recomendação também que a gente dá a não praticar atividade física em dias muito quentes. Né? Então, nos períodos de muito calor do dia, evitar fazer atividade física. Deixa para fazer ou bem cedo ou bem à noite. Porque a sudorese é um indício de desidratação. Muitas pessoas acham que sudorese estou perdendo caloria. Não, você está perdendo água. Né? E aquilo tem que ser reposto. Por isso que é muito importante, durante a prática de atividade física, você ir repondo. Você está repondo água. Né? Então isso também é a parte. Você tem que tomar aqueles 35 ml por quilo de peso, mais essa reposição na atividade física. Que recomendações são dadas ao paciente diagnosticado com desidratação? O paciente ele tem que tomar bastante água, né? Porém, goles curtos, porque ele está desidratado. Se ele tomar tudo de uma vez, isso é perigoso. Tá? Então toma goles curtos e diminui o tempo. Essa é a recomendação que a gente dá para uma pessoa que está nesse processo. Se for em caso grave, daí a solução de soro, né, oral. A desidratação tem cura? Se não for nenhum problema fisiopatológico, né, então, como eu sempre falo do rim ou de algum outro órgão, né, tem cura. Então é um processo lento para você sair daquela desidratação, mas tende a melhorar com a ingestão de líquidos, né? A ingestão de água ou a ingestão do soro, né? Então a pessoa com certeza tem cura sim.